Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É sexta-feira, meus camaradas, o fim da semana, vocês sabem que horas são? É hora de abrir uma cerveja gelada com os amigos? Mas neste vídeo vamos focar na economia russa e na contraofensiva ucraniana, antes de você poder abrir sua cerveja gelada. Vamos começar pela economia, e para ilustrar o estado da economia russa, vamos pegar um dos fabricantes de aviões deles que lançou um novo modelo. Como esse modelo está se saindo? A guerra de Putin fez a Rússia regredir tecnologicamente. A situação do novo avião russo Ilyushin 114-300 em junho de 2021, o CEO da Rostec, Chemezov, afirmou que a aeronave equipada com um motor russo entraria em produção em série em 2023. Um mês depois, foi anunciado que a produção em série começaria em 2022 e que seriam produzidas 12 aeronaves por ano. Uau! Então Putin iniciou sua operação militar especial e o prazo de entrega foi estendido para 2025. Em 5 de janeiro de 2026, Rosaviatsia estabeleceu um novo prazo. As 3 primeiras aeronaves serão definitivamente entregues aos clientes este ano e agora os próximos lotes podem ser entregues somente a partir de 2028. Viu? É isso aí. Esse é um padrão na nova Rússia. Desde que a Rússia, depois da União Soviética, a Rússia sob Putin, esse tem sido o padrão. Eles anunciaram que vamos fabricar um smartphone nacionalmente, fabricar nacionalmente um novo tanque T-14, vamos fabricar nacionalmente o Su-57, o mais novo caça-Paris do mundo. E eles nunca fazem, eles falam sobre isso publicamente no mundo todo e simplesmente não fazem, simplesmente não entregam. É isso que acontece. Porque esse dinheiro vai garantir para eles, quer dizer, esse papo vai garantir para eles o dinheiro do Kremlin, mas eles roubam. É isso, é aí que a história termina bem. Tudo isso leva a milhares dessas empresas na Rússia? Bem, fico feliz que você tenha perguntado. 7,5 trilhões de rublos em prejuízos, um recorde negativo para a economia russa em 2025, de janeiro a novembro, ou seja, a maior parte do ano como isso é. Em 3/4 do ano, todas as empresas russas registraram prejuízos de 7,5 trilhões de rublos. Isso é absolutamente gigantesco. Nunca existiu nenhum número sequer próximo disso. Desde a queda da União Soviética, nunca houve prejuízos desse tamanho. Esse é um recorde histórico negativo. Milhares de empresas vão à falência e o Kremlin não pode resgatar todas, nem comprar todas, nem ajudar todas. A Rússia, como país, vai à falência, é assim que é. Vamos pegar outro gigante. As ferrovias russas estão praticamente falidas. Os economistas estão convencidos disso. As dívidas dela aumentaram para 4 trilhões de rublos. Então, em 2025, as empresas russas tiveram um prejuízo de 7,5 trilhões de rublos. Apenas uma empresa na Ferrovias Russas, que é um gigante, uma empresa enorme, é o maior empregador de... A Rússia tem 4 trilhões de rublos em dívidas, o que equivale a cerca de 50 bilhões de dólares. É enorme mesmo pelos padrões ocidentais, e eles planejam vender 49% de suas ações. Além disso, eles planejam vender milhares de prédios por toda a Rússia, a icônica estação Riga e um arranha-céu na cidade de Moscou. Eles estão vendendo ativos físicos, para cobrir as dívidas. Como você pode deixar suas ferrovias irem à falência? Não é possível. Elas vão arrastar o país junto. Outro exemplo. Vamos olhar fora da Rússia, por exemplo. Vamos olhar para a Índia. A Índia foi um dos maiores compradores de petróleo russo, junto com a China, e a Índia deveria ser a resposta e a salvação, desde que a União Europeia parou de comprar petróleo russo. A Índia está fora, a China entrou em seu lugar. A Arábia Saudita superou a Rússia como principal exportadora de petróleo para a Índia, e se a Índia não compra, não há outro grande mercado para esse petróleo. Os mercados estão saturados, você não pode vender, não há comprador, literalmente não há comprador. Vai ficar à deriva no mar, eles vão ter que diminuir a produção, o que traz enormes problemas para os oleodutos. Blá blá blá, eles acabaram de perder um cliente importante. E para completar, vou te mostrar um vídeo de um homem russo na rua bebendo cerveja e falando a verdade. Por que a Rússia está tão ferrada? Isso tem relação com a operação militar especial, mas sempre foi assim. Veja só. Por que os soldados da OMS estão acabando sem teto? Aqui está a verdade. Porque eles voltam com a cabeça meio perturbada. Eles vêm para a rua Arbat para dar uma olhada, comprar roupas novas e cair na bebedeira. É, porque beber na Rússia é normal, não é como se você tivesse feriados ou algo assim. Os russos chamam isso de prazdnik.
Todo dia, qualquer ocasião, eles bebem, faz parte da cultura. E se você bebe tanto assim, sabe o que vem depois. Depressão, seu cérebro não produz tanta dopamina. Sua tristeza e sensação de inutilidade somem com a bebedeira, mas depois voltam para te assombrar, e já estamos falando da Rússia. Você olha ao redor, tudo está desmoronando, velho, sujo e escuro. Quero dizer, é um país onde é realmente difícil ser feliz. E quando você volta de uma operação militar especial, sua cabeça já está toda ferrada e aí você cai na bebedeira. Quero dizer, isso é um caminho direto para o inferno, porque lá todo mundo está nas drogas. Todos os soldados da OMS com quem conversei, todos eles usam metadona, metanfetamina e heroína. Sim, eles recebem isso dos superiores porque realmente os anestesia para a dor física e mental e os deixa como zumbis, já que eles estão lá para ataques suicidas. De qualquer forma, por que não simplesmente eliminar a parte mental que impede isso, o pensador? Então eles dão essas drogas para eles e os mandam embora, dizem que não há outro jeito porque eles enlouquecem. Caso contrário, quando você avança contra um cachorro com metralhadoras, você deve estar sob efeito de alguma coisa, né? Você deve estar sob efeito de droga, não dá para fazer isso sóbrio. Um dos caras que presenciou esse primeiro bombardeio de morteiro disse, para ser sincero, eu me caguei. Literalmente mijei e me caguei nas calças. E isso acontece muito, aliás, na guerra, na morte e nas duas coisas. Se as pessoas morrem, elas se cagam. E quando não morrem e estão na guerra sendo atacadas, também se cagam. Isso é normal. Também do lado ucraniano, só estou dizendo. E esse homem não é apenas um homem, ele é um reflexo, um espelho de um recorte da sociedade russa. Homens enviados para lá voltam incapazes de retomar o trabalho, ser produtivos ou ter famílias normais. Eles têm um histórico de violência, bebida e drogas, são muito bons com armas e facas e não têm problemas com a violência. O que você acha que isso leva? Seja o que for que você esteja pensando, seus rivais, antes da contraofensiva, tenho vídeos e histórias interessantes para você. Primeiro, um deles é um drone ucraniano que fica em emboscada. Ele sabe que há um abrigo de operador de drone russo bem aqui, sabe que ele vai ter que sair para pegar seu drone de reconhecimento Mavic. Então por que não simplesmente sentar e esperar e bum, aqui está. O drone de reconhecimento Mavic russo pousa e um operador de drone russo rasteja para fora do abrigo para pegá-lo e bum. O drone ucraniano gira a vida e dá um beijinho no operador de drone. Bela tática. Em seguida viajamos para Veliki Luki, no depósito de petróleo russo na região de Pskov. Pskov fica bem na fronteira com a Estônia, bem aqui, a 2 horas e meia de onde estou agora. Você tem o depósito de petróleo de Pskov Oblast e Pskov Oblast incendiados por drones ucranianos. Mas o que chama a atenção é o Soblas. Esse depósito de petróleo estava protegido. O governador não desviou dinheiro. Ele destinou dinheiro para instalar redes nos silos de petróleo, mas a maioria dos governadores e diretores de depósitos costuma desviar esses recursos. Com o dinheiro das redes dava para comprar uma Mercedes S-Class nova. Ele preferiu as redes, mas não foram suficientes. O drone ainda conseguiu passar. Drones ucranianos penetraram profundamente nas áreas traseiras da Rússia e explodiram na explosão de Pskovo. Todos os trocadilhos e insinuações são intencionais. Drones ucranianos também voaram até a Crimeia, onde transformaram um dos navios de assalto da frota do Mar Negro da Rússia em um pequeno submarino. Dá uma olhada. Se isso estiver em russo, é Veka, caso contrário, é um barco de assalto BK-16 atingido em 16 de fevereiro, 4 dias atrás. Olha só, legal, muito legal, tenho quase certeza, dizem os russos. O Ministério da Defesa diz que os drones foram abatidos e o barco não foi danificado, apenas pequenos arranhões. Estes são esses pequenos arranhões. Não sobrou nada do barco de assalto. Muito bom. Agora vou contar uma história interessante para vocês. Isso é uma fofoca, isso é uma toca de coelho, é tão estranho. Isso mostra o porquê. Os russos absolutamente não podem lutar contra os americanos e entrar em guerra contra os americanos. Tudo o que eles podem fazer é manipular Trump ou qualquer tipo de política ou lobby no Congresso dos Estados Unidos, mas eles não podem lutar diretamente contra os americanos. Porque, bem, veja só. Acabei de encontrar acidentalmente uma informação curiosa sobre isso. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexei Grivoruchko, vice-ministro da Defesa. Cargos muito altos no Ministério da Defesa, ele é basicamente o terceiro homem mais importante, é realmente muito alto, muito importante.
Esse tipo de cara não deveria ter nenhum tipo de brecha ou falha de segurança na sua história ou na sua família, certo? Mas dá uma olhada. Você talvez tenha visto ele ontem enquanto dizia aos russos que o surpreendente fechamento não afetou a eficiência do exército. Hardy, haha, enfim. Grivorushko é casado com Yekaterina Doropova, Miss Moscou 2001, uau, hula. Ela ganhou seu título aos 15 anos de idade. Antes disso, ela morou nos Estados Unidos por 3 anos. Mais tarde, o casal comprou um apartamento de vários milhões de dólares em Miami. As duas filhas deles nasceram nos Estados Unidos e são cidadãs americanas. Reiterando, Klivurushka é vice-ministro da Defesa da Rússia e assumiu o cargo em 2018 sob Shoigu, vice-ministro da Defesa da Rússia. Possui imóveis nos Estados Unidos da América e tem duas filhas que moram nos Estados Unidos e são cidadãs americanas. Aliás, o imóvel, o condomínio, fica em um dos empreendimentos de Trump. Então, o imóvel dele está em um dos empreendimentos de Trump e as filhas dele moram lá. Dá para imaginar? Isso não representa uma ameaça à segurança para um dos cargos mais altos do Ministério da Defesa da Rússia? Você quer me dizer que eles vão lutar contra a OTAN, entrar em guerra contra os americanos? De jeito nenhum. Esses caras, até mesmo Shoigu, até mesmo os amigos mais próximos de Putin, os oligarcas, os homens do dinheiro da Rússia, todos eles têm filhos e netos nos Estados Unidos com seus apartamentos. Não tem como eles lutarem contra a América enquanto têm suas famílias na América. Se você pensar nessa situação, é uma loucura, fora deste mundo. Nenhum oligarca russo tem seus filhos ou netos morando na Ucrânia, e eles estão bombardeando a Ucrânia. Todos eles vivem na América porque sabem que a Rússia nunca vai lutar contra a América. É assim que é. Mas chega desse assunto. Acho que você já teve sua dose diária de fofocas. Agora vamos viajar para Belarus e São Petersburgo, porque essas histórias estão conectadas. Na verdade, em Belarus. Ontem, milhares receberam convocação militar, inclusive mulheres, sem tempo de preparação, saindo direto do trabalho, banheiro ou banho. Você está no clube de natação, recebe a convocação militar e precisa seguir os homens que a entregaram sem tempo para se preparar. Mesmo homens e mulheres com filhos não puderam buscar seus pequenos na creche. Apenas siga-me e vá direto ao escritório militar. Os oficiais dizem que é um teste de prontidão militar, tipo prontidão para mobilização, mas não é assim que se faz. Isso é desrespeitar o próprio povo. Se você tem 3 filhos, por exemplo, 2 na creche e não pode buscá-los, isso já é uma catástrofe para a família. E foi exatamente o que eles fizeram. E todos eles estão perto de Suwalki-Kap. Essas oblasts receberam as convocações militares e os homens deveriam ser levados por 1 mês e meio para treinamento. Então isso é estranho. Por que eles estão fazendo isso agora? Eu não sei. Continuando no mesmo assunto na Rússia, em São Petersburgo, eles aumentaram massivamente os pagamentos únicos para quem se alista nas Forças Armadas Russas. Veja, cada oblast russo precisa enviar uma cota de homens para a máquina de guerra, para o moedor de carne. Inclui São Petersburgo e Moscou. Não muitos homens estão se alistando porque essas são áreas mais ricas, e geralmente pessoas de regiões mais pobres são atraídas pelos pagamentos únicos, que são enormes. Como Yakutia e outras regiões bem distantes do extremo leste, São Petersburgo e Moscou também precisam cumprir cotas e, como têm orçamentos maiores, resolvem o problema investindo mais dinheiro. Os pagamentos únicos chegaram a 2,6 milhões de rublos, além de 400 mil rublos vindos do orçamento federal. Então são 3 milhões de rublos para a adesão única. Com esse pagamento você pode comprar vários apartamentos, só que em diferentes cidades russas, talvez não em Moscou ou São Petersburgo, mas em outras cidades. Esse dinheiro vai durar anos para você. É uma quantia enorme, então acho que eles estão ficando para trás nas cotas e o Kremlin interveio. Meus amigos, vocês já leram meu livro? 8 missões na Ucrânia? Hoje no Facebook apareceu uma daquelas lembranças, sabe? Uma memória. Nesta data agora, 20 de fevereiro, há 3 anos, em 2023 foi a primeira vez que estive em Kujav. Era uma foto nossa com os caras Nafo, Ragnar e os Yusians, além dos finlandeses, e nós dirigimos até lá. Eu me lembro de estar com tanto medo ouvindo aqueles primeiros mísseis exatamente naquele lugar onde tiramos a foto. Mísseis, alerta de míssil. Eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida. Esse dia, 3 anos atrás, e cerca de 2 anos e pouco depois, eu escrevi este livro
8 missões depois, eu escrevi este livro. Vá e pegue-o. Eu só tenho algumas centenas deles restantes e não vou fazer mais, porque tem sido incrivelmente difícil vender um livro. E estou fazendo isso, então vá lá e compre para esgotar. No final do vídeo vou cortar alguns. Me pague um café por mês. Membros também quem realmente financiou a produção disso. Agora, a contraofensiva ucraniana, e começamos com o bloqueio do Telegram e do Starlink na Rússia, porque esses dois juntos, serem bloqueados ou perdidos para o exército russo, é o motivo dos contra-ataques ucranianos. Apesar dos protestos dos russos na linha de frente, assim como da população em geral, o envelhecido ditador russo ainda vai impor um bloqueio total ao Telegram. No dia 1º de abril, pode parecer uma pegadinha de 1º de abril, mas não acho que Putin tenha muito senso de humor sobre isso. Eles vão bloquear completamente, embora todo mundo, literalmente todo soldado, esteja dizendo que precisa muito disso. Eles precisam do Telegram. E também precisavam do Starlink. Eles nunca vão conseguir o Starlink de volta. Mas o Telegram é a escolha dos russos. O Kremlin e Putin está fazendo essa escolha. Isso vai prejudicá-los, já está prejudicando e vai prejudicar ainda mais. Por exemplo, vamos pegar outro blogueiro militar russo, 2 Majores, que é um dos canais do Telegram, um dos maiores. Novamente, em todo o vídeo, vou incluir um deles. Só para ilustrar quantos canais grandes diferentes estão falando sobre como é doloroso perder um canal de comunicação como o Telegram. O desligamento quase simultâneo do Starlink e do Telegram está causando grande impacto nas forças russas na Ucrânia, segundo blogueiros de guerra russos. Eles dizem que os avanços recentes da Ucrânia são uma consequência direta dos problemas que estão sendo causados. 2 principais, certo? Podemos dizer isso. Foram exatamente os problemas combinados de comunicação que levaram à contraofensiva localizada das Forças Armadas Ucranianas ao sul de Kupiansk e na direção de Zaporizhzhia nos últimos dias. Então o canal grande diz que é consequência direta dos próprios russos bloqueando o Telegram, que os ucranianos estão avançando e eliminando milhares de soldados russos, e a escolha vem do Kremlin. É tão estranho, o Kremlin quer tomar a Ucrânia e então toma uma decisão que faz milhares de soldados russos serem mortos. Percebo um padrão aqui, já vi isso há 4 anos. Agora vou mencionar o porta-voz do exército ucraniano da Frente Sul, Vladislav Voloshin, que diz que as tropas ucranianas partiram para a contraofensiva e ataque em uma das direções da frente. O objetivo principal é parar o avanço russo em direção à região de Dnipropetrovsk. Informação oficial do porta-voz do Sul, porta-voz do exército ucraniano da Frente Sul. Ambos os lados já confirmaram de todas as formas, oficialmente e extraoficialmente. Os ucranianos estão avançando no sul, os russos estão recuando, e isso é por causa do fiasco do Starlink e do Telegram. Vamos pegar o Rybar como exemplo, o maior blogueiro militar russo. Dá uma olhada. Vou-te mostrar um vídeo completo. 1 minuto dele falando em russo sobre a situação real e mostrando um contingente russo cercado bem aqui, junto ao reservatório de Gahovka. Dá uma olhada. As forças ucranianas lançaram ofensiva em uma frente de 20 km. A situação é difícil. No flanco oeste da frente de Zaporizhzhia, as formações ucranianas estão usando dezenas, se não centenas de drones, repetidamente, para atacar nossas posições. A situação é difícil. É a área de responsabilidade do grupo de forças Dnipro. O inimigo tenta cortar o saliente em direção a Zaporizhzhia, na margem do antigo reservatório de Kakhovka. Veja. Este é o reservatório e este é o saliente mencionado. Afirmando, dizendo o que todo mundo está dizendo, que há um avanço geral ucraniano aqui. As formações ucranianas partiram para a ofensiva. Não vou mais perder seu tempo com isso. Você entendeu o ponto, que é que só o Kremlin não sabe que isso está acontecendo e não relaciona isso ao bloqueio do Telegram. Todo mundo dos dois lados está gritando que esse é o caso. O novo mapa do Rybar saiu ontem. Não é tão profundo. Eu sou uma superpotência nuclear, sim, saiu ontem, onde as unidades ucranianas realmente estão penetrando muito fundo nas áreas remotas dessa superpotência nuclear chamada Rússia. Você pode ver que mostra um avanço em direção à Pova bem aqui, onde as unidades ucranianas penetraram mais de 5 quilômetros dentro do território controlado pela Rússia. Isso é muito profundo mesmo para uma superpotência nuclear. Vai doer amanhã. É isso, meus amigos, por hoje, mas não vão embora ainda, porque ainda preciso agradecer a alguns dos apoiadores mensais do Buy Me a Coffee.
membros que financiaram a criação deste livro. Fazer um livro é realmente muito difícil, realmente muito caro, mas eu consegui, graças a vocês, graças a esses caras que contribuíram naquela época. Vão lá e comprem o livro e também assinem o Buy Me a Coffee. Confiram lá. Oscar Folters, Divad P. Krub e finalmente Big Daddy. É isso aí, é assim que é, Senhor Big Daddy. Até o meu próximo vídeo, que será toda segunda, quarta e sexta-feira. Também Slavo Krini e tchau, tchau.